Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcela, como alguns de vocês sabem, eu sou professora de literatura inglesa na UERJ, e uma pergunta que as pessoas sempre me fazem aqui no canal, lá no Instagram, etc, etc, é como foi que eu resolvi fazer letras, qual foi meu caminho até aqui, então eu resolvi gravar esse vídeo. No momento tá um pouco caótico por aqui, estão fazendo uma obra aqui na vizinhança e eu acho que estão tirando entulho agora. De todos os bons momentos para isso acontecer, mas eu já estava preparada para gravar o vídeo, então vamos eternizar o som do entulho sendo retirado, não é verdade, aqui no canal. Bom, gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre letras, sobre o meu caminho nas letras, desde o momento em que eu resolvi fazer o vestibular até o momento em que eu me tornei professora universitária, que é o que eu faço hoje em dia, como eu já falei, alguns de vocês já sabem. Bom, vamos voltar um pouquinho atrás até, né? Eu sempre gostei de ler, como a maioria das pessoas que fazem letras. Sempre fui muito leitora, sempre fui muito incentivada a ler pela minha mãe. E sempre gostei de ler por prazer e para aprender também. Sempre fui muito curiosa, sempre gostei muito de pesquisa, então minha carreira faz sentido quando você para pensar nisso. Sempre gostei muito de pesquisa mesmo, sempre me interessei por assuntos aleatórios e desenvolvia pequenas obsessões por eles. E literatura sempre foi algo que me interessou muito, como entretenimento ou não, né? Foi uma disciplina que eu gostava na escola, apesar da forma como, às vezes, né, as pessoas tecem críticas, a forma como a literatura é abordada no ensino médio. Isso não é uma crítica a professores, é uma crítica mais à estrutura, como as coisas são, né, pensando sempre em vestibular, etc, etc. Pois bem, sempre fui muito leitora e alguns dos autores que eu admirava desde muito pequena eram autores de literatura inglesa, mas eu também era muito fã de literatura russa quando eu era adolescente. Mas na adolescência mesmo, iniciozinho de adolescência, eu comecei a gostar muito de Jane Austen, comecei a gostar muito de alguns autores de literatura vitoriana, comecei a ler o Dickens mais, eu já tinha uma leitura da infância do Dickens, mas comecei a ler em língua inglesa. Isso tudo foi bastante importante para mim, sempre fui muito leitora e era sempre a leitora do grupo de amigos, né, quando não havia mais. Bem, mas a minha experiência na escola não foi tão legal assim, eu achava muito chato a forma como as coisas eram feitas no geral, eu achava chata a obsessão com vestibular, obsessão com, enfim. Eu tinha outros interesses, eu tinha muitas dúvidas sobre o que eu queria fazer no futuro. Eu amava música, houve um tempo que eu queria ser musicista, não tinha nenhum talento. Gostava de escrever, cheguei a publicar alguns contos e tal, inclusive, ao longo da vida. Mas tinha vários interesses, como eu falei, né? Às vezes a gente tem muitos interesses e tem essa pressão pra gente decidir muito cedo o que a gente quer fazer. Enfim, achava chata, coisa muito, sabe, quadradinha da escola e um pouco, sei lá, repressora na forma como as coisas eram feitas, tipo, esmagando a individualidade das pessoas, né? Enfim, não queria ir pra universidade logo que eu terminei. Houve um período em que eu pensei em fazer direito, quando eu estava no último ano do ensino médio, mas eu não tinha vontade de embarcar numa coisa que fosse uma experiência muito parecida com a da escola. Então eu resolvi fazer outras coisas. Eu estudei fotografia por um tempo, eram cursos livres, né? Não era enfim, nada assim mais formal. Estudei fotografia por um tempo e depois eu fui fazer teatro, era um curso profissionalizante de teatro, não era faculdade, na CAU, aqui no Rio, que foi uma experiência importante, inclusive porque ajudou a me direcionar um pouco. Fazendo teatro, eu amava ler peças, amava ir ao teatro. Meus colegas nem sempre eram tão voltados para o teatro quanto eu, mas tinha gente que gostava de teatro lá também. Mas eu também comecei a perceber que não era o que eu gostava e o que eu queria ser atriz, não era. E lá eu comecei a considerar a possibilidade de fazer faculdade e comecei a pensar que faculdade seria essa. E uma coisa legal é que eu tinha um professor que sempre pedia pra gente fazer alguns trabalhos de pesquisa, que algumas pessoas achavam desnecessários e blá blá blá. Eu achava super bacana e super importante, eu amava fazer esses trabalhos de pesquisa, eu amava apresentar essas pesquisas que eu fazia. E eu comecei a pensar, opa, então eu acho que eu gosto de ensinar. E aí eu comecei a pensar em fazer letras. A essa altura eu já estava trabalhando como tradutora de audiovisual, trabalhei como tradutora de audiovisual por muitos e muitos anos, ao longo de toda a minha graduação eu trabalhei, e pensei, vou fazer letras, porque não vou perder nada fazendo letras, pensando no trabalho que eu já faço. Não estava certa do que eu queria fazer ainda, tinha muitas dúvidas, mas falei, vou fazer na dúvida mesmo. E fiz o vestibular da UERJ. O
O vestibular da UERJ, acho que é um dos poucos no Brasil hoje em dia que é por fora do Enem, né? Você tem um vestibular próprio. No momento tá aquela coisa de uma prova só, na época eram 2 provas, né? Tinha a prova geral, de múltipla escolha e a prova específica. E ao longo de todo esse período eu tava com muitas dúvidas. Mas me mantive, fiz a prova, me saí bem, deu tudo certo, fui aprovada. Eu lembro que no dia que eu fui fazer minha matrícula, eu continuava com muitas dúvidas. Depois eu vou fazer a matrícula, depois eu vejo o que eu faço. E eu ia viajar no dia seguinte, o dia que eu fiz a matrícula, para ir em São Paulo ver a exposição do Bowie, do David Bowie. E foi uma experiência incrível, assim. Eu tenho muito essa lembrança de, assim, vou fazer isso aqui e tudo bem, depois eu vou ver o Bowie. E assim, a primeira semana não foi muito legal pra mim. Fui fazer letras em inglês porque na UERJ, e porque eu escolhi a UERJ, né? A UERJ tinha essa experiência legal, eu acho, do vestibular, que não era aquela coisa do Enem, que eu achava muito opressora também, assim, achava bacana ser uma coisa mais voltada para o que você queria fazer, tinha uma prova geral, mas tinha uma prova específica, mais voltada para o que era o seu interesse. A UERJ é localizada num lugar que, para mim, é de fácil acesso por causa do lugar onde eu moro, de uma forma que outras universidades públicas aqui no Rio não seriam. E a UERJ tinha essa habilitação que era inglês literaturas, e eu vi que a grade tinha muitas disciplinas de literatura. Então eu pensei, opa, é a minha coisa, né? Então, no primeiro período as coisas não foram fáceis. Tinha ainda a turma que entrou comigo, embora fosse uma turma da noite, então assim, o pessoal da noite em geral é um pessoal que trabalha e tal, tinha uma vibe assim, high school, assim, o pessoal era meio... Tinha uma galera muito legal, mas tinha essa vibe que aos poucos foi se perdendo. Eu achava isso muito chato, mas eu encontrei pessoas muito legais. Lembro de logo de cara ter ficado muito amiga da Tuane, que é uma pessoa que até hoje está na minha vida. E depois de ficando amiga de outras pessoas também. E as disciplinas começaram a ser interessantes para mim, mesmo as coisas que me interessavam menos, talvez. Então eu tive uma experiência legal com teoria da literatura, eu gostava de linguística, eu gostava de basicamente tudo, eu gostava até de latim, que é uma disciplina que às vezes a gente sofre um pouco. E tive cultura inglesa 1 nesse semestre, foi no semestre seguinte com cultura inglesa 2 que eu fiquei realmente entusiasmada e comecei a entender como a universidade funcionava e o que ela me oferecia, e que a experiência não precisava ser uma réplica do que, enfim, obviamente sempre seria diferente da escola, mas não precisava seguir o plano de periodização, não precisaria estar sempre só a mesma turma. Então eu tive uma experiência muito vasta. Eu fiz muitas eletivas, eu pegava disciplina de manhã e de noite, então eu estive com vários grupos diferentes. Foi muito bacana. E eu logo comecei a me envolver com pesquisa. Eu fiz 3 iniciações científicas ao longo da graduação, 2 voluntárias, uma com bolsa. A que eu fiz com bolsa, inclusive, foi na área de literatura brasileira e foi muito importante para mim. E fui aos poucos realmente me voltando para pesquisa, pensando, né, queria fazer uma pós. É uma coisa desafiadora porque tem várias interrupções ao longo do caminho, por causa de greves que foram necessárias, mas enfim, é sempre complicado, né? E eu peguei aquela crise que teve em 2017, e foi o ano que eu estava tentando terminar a graduação para ingressar no mestrado, em que não tinha dinheiro para manter o UERJ funcionando, enfim, foi muito difícil esse período. Mas eu tinha muita paixão pelo que eu estava tentando fazer e tentando pesquisar, eu tinha muitos planos para o mestrado. E deu tudo certo. Eu me formei em 7 períodos, né? Oficialmente o mínimo são 8, mas você pode fazer em menos tempo se você conseguir. Me formei em 7 períodos no final de 2017, colei grau em fevereiro de 2018, ingressei no mestrado imediatamente. Foi no mesmo dia, colei grau, no mesmo dia me inscrevi no mestrado, fiz a matrícula. Tinha sido aprovada em primeiro lugar na seleção, foi uma grande alegria, uma grande vitória para mim, porque eu estava pesquisando algo que eu amava. Meu projeto era sobre Emily Dickinson e Peter Doherty, que é um músico britânico, e foi uma experiência muito bacana, foi uma fase muito legal, aquele início do mestrado. Eu publiquei muito no mestrado, se der uma olhada no meu lado, você vai ver como tem publicação sobre Emily Dickinson e outras coisas ao longo do mestrado. Eu amava ficar procurando revistas que aceitassem publicação de mestrando, que não precisasse assinar com o orientador. Meu orientador assinou artigos comigo, mas eu não podia toda hora ficar atrás dele querendo que ele escrevesse alguma coisa comigo, né? Então eu procurava revistas que aceitassem. No final do meu primeiro ano de mestrado, eu entrei para o corpo editorial da revista do nosso programa, Palimpsesto, que foi uma experiência muito, muito complicada, mas muito bacana também. Eu fiquei 3 anos no corpo editorial da Palimpsesto, fui editora-chefe. Isso é uma conversa para outra hora, porque assim, realmente
é complicado, não é fácil você ser editora-chefe. Fui editora-chefe junto com uma colega, Gabriela, e não foi fácil. E me envolvi, né, na pós-graduação de várias formas. Fui representante discente por um ano, que é o período certo, né? Às vezes tem uns mandatos aí eternos, mas no regimento do nosso programa é um ano, então minha gestão prezou bastante pela regra ali, a gente ficou um ano, passou adiante, e emendei o mestrado no doutorado. No meio do mestrado a gente começou Literatura Inglesa Brasil, e foi uma experiência muito enriquecedora para mim começar a ter esse diálogo, começar a ter esse contato e realmente começar a trabalhar mais com literatura inglesa em tradução, porque na UERJ a gente faz tudo em língua inglesa, então foi muito, muito legal mesmo. Foi tudo que eu imaginava e mais. Então, a partir de 2019, a Literatura Inglesa Brasil começa a me acompanhar. Defendi minha tese no início de 2020, fevereiro, e ingressei no doutorado. E aí, na primeira semana de aula veio, né, a pandemia foi decretada pela OMS, as aulas foram suspensas. Então, assim, tive uma semana de aula presencial e todo o resto do meu doutorado foi remoto. O tema que eu resolvi pesquisar no doutorado, eu não quis continuar com Emily Dickinson, embora seja um interesse que eu mantenho ainda. E eu tenho muitos interesses, né, de pesquisa, dá pra fazer muitas coisas. Mas eu resolvi pesquisar Anna Burns, que é uma autora irlandesa, contemporânea, e eu gostava já da Anna Burns. Voltando de uma viagem para a Inglaterra em 2019, eu fiquei ouvindo o audiolivro de Milkman, que foi o livro dela que ganhou o Booker Prize, no avião. E tive tantas ideias, a coisa de ouvir o livro em voz alta foi muito importante para mim. Resolvi pesquisar Anna Burns. E foi assim, foi muito pesado, né? A experiência toda da pandemia e fazer o doutorado todo em casa. Fiz todas as disciplinas de forma remota. E tudo, minha qualificação, depois minha defesa foi esse ano, 2022, tudo remoto. E trouxe coisas bacanas, agregou coisas, essa dificuldade acabou agregando coisas legais, tipo, tive um professor de fora na minha banca, mas não foi fácil. E enquanto eu estava já, né, enquanto eu estava fazendo meu doutorado, surgiu, né, essa possibilidade do concurso, saiu o edital, 2021, e eu pensei, eu vou defender no tempo mínimo e tentar fazer o concurso também, né. Minha tese já estava muito adiantada, estava quase pronta já em 2021, porque era isso, a forma que eu estava achando para lidar era trabalhando na minha pesquisa, trabalhando no Literatura Inglesa Brasil. Então eu defendi dia 1º de abril de 2022, fiz o concurso na semana seguinte. E assim, a preparação para o concurso foi puxada também. Muito tempo estudando, né, a partir ali do edital, dos tópicos do edital, estudando, relendo tudo que eu já vinha estudando todos esses anos, o que foi uma coisa que facilitou, porque essa coisa de ter vários interesses ajuda, né? Porque você estuda de literatura anglo-saxônica até literatura pós-colonial. A gente não chega no contemporâneo, né? Vai até pós-colonial, pós-moderna. Foi muito, muito puxado. Que eu estava terminando as coisas, me preparando para a defesa e estudando para o concurso. Graças a Deus deu tudo certo. Passei em primeiro lugar e hoje sou professora. Então, isso é uma versão extremamente resumida do que foi meu caminho até aqui. Acho que ser um profissional de letras no Brasil é sempre muito difícil. Acho que ser um profissional de letras em qualquer lugar do mundo é complicado, pelo menos nos lugares que eu acompanho. Mas aqui a gente lida muito com a precariedade, lida muito com uma falta de valorização, não é, da área das humanidades, que são coisas que, né, a gente tem que relevar e seguir em frente no nosso trabalho. Eu estou gostando muito do meu trabalho como professora universitária, gosto do contato com os alunos da graduação, o pessoal que está chegando agora, turmas diferentes, personalidades diferentes, e gosto de estar sempre em contato com nessas áreas diferentes, né, dentro da literatura inglesa. Esse semestre trabalhando com Beowulf em uma turma, Jane Austen na outra, daqui a pouco é Chaucer, daqui a pouco é Frankenstein. Então é muito legal, porque são coisas que eu amo. Então o desafio às vezes é um pouco sair do trabalho, porque o meu trabalho e meu lazer se confundem muito. Então eu tenho uma tendência a trabalhar demais, a não parar, a não descansar, até no descanso acabar trabalhando, né, com criação de conteúdo e tudo mais. Mas tem sido muito bacana. A gente tem, né, agora, desde 2020, o Clube do Livro, tem as leituras coletivas, são espaços de encontro muito especiais, cursos, tudo mais.
Então, eu tenho hoje 2 orientandos, né, de extensão, queridíssimos. E é isso. Tive a Milena, agora tem o Vitor e a Karen. E, enfim, muito legal. É muito bacana a experiência da extensão, que é algo que eu acho muito importante, né, ser levado a sério e ser mantido. Bem, contando um pouco da minha experiência, porque é algo que as pessoas perguntam às vezes, como foi que aconteceu, o que você... Já pensei, né, como teria sido minha vida se eu tivesse feito outras coisas e tal, mas eu acho que faz sentido o que eu faço com a minha personalidade. Eu acho que a Marcela, leitora em seus 12, 13 anos, estaria orgulhosa da pessoa que eu sou hoje, espero. E, obviamente, sempre tem outras coisas que você tem interesse, mas nem tudo precisa ser sua profissão. Você pode encarar as coisas como hobby também. E eu gosto muito do que eu faço, gosto muito de ser professora, gosto muito de fazer pesquisa, gosto muito de estar com as pessoas conversando sobre literatura, estudando em conjunto. E é isso. Queria compartilhar com vocês. Você aí que está pensando em fazer letras, não sabe se é pra você, eu acho que vale a pena tentar, né? Que foi o que eu fiz. Eu fui, assim, botando o dedo na água bem devagar, né? E acabei me apaixonando. Lá pela Estância, tá fazendo 1000 eletivas diferentes, e 1000 projetos de pesquisa, 1000 coisas. A UERJ tem, obviamente, seus problemas. Eu não gosto de idealizar nada, de romantizar absolutamente nada. Qualquer universidade vai ter os seus problemas, mas eu acho que é muito bacana a estrutura que a universidade te oferece em termos de fazer amizades, de adquirir uma consciência, né, da importância dessa instituição e em termos de trabalho mesmo, de pesquisa, de iniciação à docência, sabe, da extensão. Tudo isso é extremamente bacana, tudo muito bem desenvolvido, eu acho, de uma forma plural dentro da universidade. E devemos sempre trabalhar em conjunto para sempre melhorar, né? Bom, é isso, gente. Parou o barulho, felizmente, e compartilhei com vocês um pouquinho da minha experiência de vestibulanda até professora universitária e seguiremos aí juntos, né? Muito obrigada por me acompanhar até aqui e até a próxima!